Olá a todos, então vamos dar continuidade aí então às nossas aulas a respeito do motor, de motores em geral, né, tecnologias que abrangem aí os motores. Então nós fechamos a última aula aí com o sistema elétrico e hoje a gente vai dar continuidade então a, ao sistema de arrefecimento do motor. Tá? Então abrindo os slides, dentro do sistema de arrefecimento, a gente vai dar ênfase, então, a, ao conhecimento que vai permitir que vocês possam entender a necessidade, então, da manutenção do trator, né, do motor em geral. Então, dentro do sistema de arrefecimento, a gente entender o motor, uma vez que ocorra a explosão lá dentro do cilindro, né? Então, nessa explosão é o que nós chamamos de combustível, vai produzir ali 100% da caloria daquele combustível. Parte desse combustível, dessa caloria que é produzida, é transformada em trabalho. E isso vai de acordo com a eficiência do tipo de bloco do motor, de 25 a 35%. Ou seja, a eficiência é baixa, de certa forma, essa caloria, transformar calor, energia química, energia térmica e depois energia mecânica, né? Então nós chamamos isso aí que a energia útil, né, fica em torno de 27% na média. E o restante? Então, os restantes parte quando tem a válvula de escape abre, sai lá no escapamento. Isso chega a ser 30%. Então, veja bem, nós estamos em torno de 60%, menos de 60% da caloria produzida. E o restante parte, ela por radiação direta, ou seja, do contato da energia, das vibrações das moléculas com o bloco do motor, vai ocorrer o aquecimento desse bloco do motor. Tá? Ou seja, vai estar sempre aquecendo. E parte, né, com um motor que tem um sistema de arrefecimento bom, ela vai ser perdida no sistema de arrefecimento para que não ocorra o aquecimento do bloco em si. Então, o sistema de arrefecimento que nós vamos estar trabalhando e vai estar atuando para que o bloco, essa energia de radiação direta, seja perdida e parte dela nem seja atingida até o bloco. Que em algum momento que o motor força muito, que não ocorre transformação em energia útil, quando, por exemplo, se tem uma sobrecarga, parte dessa energia que não movimenta o êmbolo, ela permanece um tempo maior dentro do cilindro e transforma em energia direta, aquecendo o motor mais do que deveria, porque o sistema de arrefecimento, em alguns instantes, às vezes não consegue absorver toda essa caloria ali. Então, na verdade, o que nos interessa é que o motor mantenha a temperatura constante. É para isso que a gente vai estudar esse sistema e entender como que ele funciona, né, bem. Então, na verdade, quais são esses sistemas que existem? Né? Nós temos o sistema de arrefecimento, que funciona a água, a ar e a óleo. Então, a gente pega a maior parte dos tratores, né? Eles trabalham com um sistema de refrigeração ou arrefecimento com água. Tá? Até já que eu falei esse nome, refrigeração, na verdade, existe uma diferença entre arrefecimento e refrigeração. Refrigeração é quando a gente abaixa a temperatura abaixo da temperatura ambiente. O arrefecimento é a gente segurar ela próxima da temperatura ambiente, ou seja, eu não consigo abaixar da temperatura ambiente. Ela vai aproximar, mas sempre às vezes fica um pouco acima. Então, na verdade, o sistema é chamado de arrefecimento porque o motor trabalha numa temperatura normalmente acima de 70 graus, né, que é acima da temperatura
ambiente, né? Então é por isso que a gente chama de arrefecimento. E tem, por exemplo, motor igual ao do Fusca, motor de moto, né? Motosserra, roçadeira, todos eles trabalham com sistema de arrefecimento a ar. Ou seja, ao lado do cilindro tem aletas onde o vento passando ali, né, por aquelas aletas, consegue roubar essa caloria, né? O Fusca, por exemplo, foi um carro que foi construído exatamente para andar no deserto, onde não tinha o sistema de arrefecimento por água, tá? Mas acaba sendo um sistema que ele trabalha acaba em alguns momentos a temperatura subindo um pouco mais e tal, acaba tendo às vezes uma durabilidade menor. Por exemplo, você pega uma moto também, né? A moto foi feita para ligar e andar. Se você ligar a moto e ficar parada acelerando, ela vai aquecer, porque quando ela está em movimento é que o ar passa nas aletas. Ela não tem um sistema de ventoinha. No caso do Fusca, ainda tinha um sistema, né, mais robusto, né, que tinha um cooler que roubava essa energia. Mas mesmo o Fusca não era um veículo para ficar muito tempo ligado parado. Até que muitos carros, né, Fusca, Kombi, né, Brasília, tinham uma incidência de incêndio muito grande, né? Então, ele não tinha uma eficiência parado tão grande. O carro liga e anda, né? E funciona bem. Outros veículos, principalmente, aí no caso mais motos, né? O sistema de refrigeração é o próprio óleo, que ele vai funcionar, movimentar nas partes e vai passar por um refrigerador, né? E vai manter a temperatura do motor mais próxima do ideal. A gente vai estudar aqui só mostrando um sistema de arrefecimento a ar, né, que era um caso de um cooler que girava e também ele precisaria um cooler maior e porque o óleo não tem uma calor específica tão grande quanto a água, né? Então ele precisaria um sistema de arrefecimento, que é o caso das motos, né, que utiliza o óleo como sistema de refrigeração. De qualquer forma, nesses casos, o óleo tinha que passar do lado do cilindro e circular por um radiador, né, um sistema de refrigeração, para depois estar retornando aqui. Então ele tinha que circular entre o motor e um sistema de refrigeração para funcionar bem, né? Quando o sistema de arrefecimento era a óleo e ar, né? Então o mais comum é o sistema com água, né? Onde também nós temos aí no caso a água, ela permanece dentro de galerias dentro do motor, também do mesmo lado. Dentro aqui da camisa do cilindro, a água passa aqui, rouba a caloria aqui e volta, né? Normalmente ela circula aqui dentro até chegar à temperatura próxima a 90 graus. Existe uma válvula aqui, né, que é a válvula termostática, que impede que essa água venha para o radiador, porque o motor normalmente trabalha com temperatura acima de 70 graus. No momento que você dá a partida, se ele começar a circular, ficaria na temperatura muito baixa. Então, normalmente essa válvula é para que já aqueça, chegue na temperatura ideal. Chegando a temperatura aquecendo, a água aquecendo, ela abre uma válvula, essa válvula, e volta, porque aumenta a pressão, né? Ela retorna aqui para o radiador e resfria e volta novamente. Quando o motor está em funcionamento, normalmente ela fica circulando o tempo todo. E normalmente tem a ventoinha que força a passagem desse ar por entre as aletas aqui do radiador, que a gente vai ver mais na frente como funciona isso aqui também. Então aqui na verdade são micro tubos, né, e aletas para roubar essa caloria. Então a água entra aqui próximo de 100 graus e sai aqui
a 40, 60 graus. Tá? Então, nós vamos ver que normalmente tem aqui nessa região que a água aqueceu, ela vai estar aquecendo o bloco do motor, né? E aqui tem então um medidor de temperatura que vai lá no painel do veículo, né? Do trator, no caso, e tudo. Então, nos tratores ensino que a ventoinha ela gira o tempo todo, que ela é ligada aqui ao sistema, essa ventoinha aqui por uma correia, né, uma polia, correia ligada ao virabrequim, ou seja, o virabrequim girou, essa ventoinha está girando e forçando a passagem do ar aqui. Acelerando mais ar passa aqui e consegue refrigerar mais. Ligada a essa ventoinha também fica aqui a bomba de água, que faz com que a água circule aqui dentro, né? Então, e puxe essa água aqui do radiador, são essa bomba aqui normalmente, tá? Essa água, ela tem que ser mantida aqui o tempo todo, né? Em alguns casos a gente tem um sistema, um tanquinho lateral, aqui só mostrando esse funcionamento aqui, o fluxo, né? Como que ocorre dentro do bloco do motor. Então, essa bomba joga ele aqui com pressão, fazendo com que esses canais girem nesse sentido e retorne já com a temperatura máxima, né? Então, força a água quente sair aqui por cima. Se chegar aqui e já tiver com a temperatura próxima da temperatura de vapor, ela dá pressão e vem para esse... E ela abre essa válvula e vem para o radiador e volta aqui, né? Então, a temperatura aqui estando, o sistema de arrefecimento estando adequado, ela sempre mantém normal. Se caso essa válvula pode travar, né? Se caso ela travar, pode aquecer muito. Se faltar água aqui também pode aquecer muito. Se o sistema aqui de arrefecimento não for eficiente também, ela retorna quente e o motor aquece também, né? E, normalmente, quando essa válvula aqui ela trava, ocorre o fechamento aqui, aumento da temperatura e temos que desligar o veículo, né? Porque senão dá uma sobrepressão e pode estourar algumas mangueiras aqui, né? Mas é muito difícil ela travar mesmo. Isso aqui é uma válvula de termostática, ela é feita para ser substituída, né? No máximo aí a cada 3, 4 anos tem que ser trocada isso aqui, ou seja, tem uma durabilidade razoavelmente boa. O problema é que às vezes as pessoas não trocam nunca. Se chega veículo, está lá nunca foi trocado. Chega um momento aí ela já enferruja e tudo e vai travar assim. Às vezes ela trava aberta, né, também, é o mais comum. Quando ela trava, costuma às vezes a pessoa tirar e ficar trabalhando sem essa válvula. Tem problema? Se você tirar essa válvula, a temperatura aqui vai trabalhar abaixo da temperatura normal de trabalho. Isso leva a um desgaste maior do motor, porque ele foi feito para trabalhar numa temperatura acima de 70 graus. Né? Então, uma temperatura muito baixa, né? Você tem a sensação, que ótimo, meu carro está trabalhando, nem sobe a temperatura, né? Mas na verdade ele leva a um desgaste maior, fundir mais rápido, né? Então ele tem a temperatura ideal de funcionamento. Então, se essa válvula estragar, tem que substituir. O ideal é que tem que olhar no manual, né? Cada construtor tem o seu período de manutenção, de quanto em quanto tempo a gente tem que trocar essa válvula aqui. Normalmente em veículo, né, na concessionária, quando você vai fazer a revisão periódica, né, tem um momento lá que você fala, tem que trocar, está no momento de trocar a válvula solenoide, a termostática. Aí você trocaria ela. Então tem um período de você repor para evitar que isso aconteça, né? Depois nós temos aqui onde que é a tampa, que nós vamos entender também que na verdade isso aqui não é uma tampa, é uma válvula também. A gente vai estar entendendo isso aqui.
Aqui um detalhe um pouquinho maior do motor, né? Dessa quantidade de água, de como que ocorre isso dentro do motor, desse fluxo, né? Onde que fica, e da bomba forçando. Mas esse aqui também é um outro, para mostrar que um outro detalhe, que esse aqui é um motor onde a válvula, existe uma outra válvula que em um carro chama até de cebolão, que ela mede a temperatura da água aqui no radiador. Então a ventoinha ela é acionada só quando a temperatura ela ultrapassa a temperatura ideal. Ou seja, se o veículo estiver em movimento, 80 km por hora, não justifica você ligar, gastar energia girando uma ventoinha, porque o fluxo de ar já é bastante alto, então não justifica. Então você economiza energia se não tiver acionado. Agora, quando a temperatura, o carro está parado e o vento é menor, aí a temperatura começa a subir. Esse cebolão aqui é um sensor de temperatura, né, ou que é esse interruptor térmico, aciona essa ventoinha. É muito comum, às vezes você chega em casa, desliga o carro, aí começa essa ventoinha a funcionar, porque aqueceu, ela aciona o sistema para fazer com que o vento continue passando aqui e não deixe ocorrer um aquecimento depois que o veículo está parado. Então é um sistema de segurança. Se ela queimar, né, vai também ocorrer o aumento da temperatura. Então, eventualmente, se acender o painel, a gente tem que substituir essa válvula, é uma manutenção também, tem que ser feito nesse sistema, né? Então, nós já vimos a primeira manutenção, que é a substituição da válvula termostática dentro do período de garantia de fábrica. Depois, esse cebolão tem que ficar atento. A luz do painel também, caso você vai ligar o trator, você liga o primeiro o estágio da chave. Se a lâmpada que acusa temperatura não acender, ou se for de ponteiro ele não movimentar um pouco, é sinal que a gente teria que verificar também essa manutenção do painel, né? Normalmente, com esse aquecimento da água, parte dessa água vira vapor e é perdida por alguma espaço, algum furo, alguma coisa, ou até a pressão, né, que por essa válvula aqui que a gente vai entender. Então, aqueceu um pouquinho a mais de 100 graus e deu uma sobrepressão no sistema, essa válvula alivia aqui a pressão, né? Então, para não dar uma sobrecarga no sistema aqui, estourar a mangueira. Então, dado a isso aí, às vezes você vai fazer uma ultrapassagem ou força o veículo muito, a temperatura sobe um pouquinho mais, isso pode acontecer alguma perda. Por isso, eventualmente, a gente tem que estar sempre verificando, no caso de tratores, que às vezes é um equipamento que não tem uma manutenção, quando é novo isso não acontece. Eu tenho que sempre verificar o nível de água. Todos os dias, início do trabalho, verifico o nível de água do radiador. Em alguns, na maioria dos tratores, é diretamente essa válvula que é diretamente sobre o radiador. Em carro, né, ela normalmente é um tanquinho à parte de plástico que alimenta para evitar, porque aqui aquece mais do que nesses tanquinhos aqui. Então é um pouquinho de segurança que são dados, né, para os veículos que às vezes não são profissionais, então, mas no trator já é direto. Ou seja, se o trator estiver funcionando, você abrir isso aqui vai estar em alta temperatura, a água vai na pessoa, é arriscado. Então tem que esperar a temperatura abaixar um pouquinho, né? E se caso ele estiver quente, para você repor água. Mas o correto é de manhã, quando o trator está frio, você completa o nível de água, né, para iniciar o trabalho. Se caso você verificar que esse nível de água esteja baixando todos os dias, é sinal que você tem que fazer um reparo no sistema. Pode ter algum vazamento, aí você tem que fechar, uma mangueira estourada, ou trincada, ou mal fechada.
né? Então você tem que reparar o sistema, porque normalmente o nível de água, a variação é muito pequena dentro de um veículo totalmente dentro das condições adequadas. Então não abaixa não. Se estiver abaixando, né, nós temos que verificar, colocar esse veículo para verificar o que está acontecendo. Pode ser que a temperatura esteja subindo muito, né, o tratorista forçando a máquina demais. Então, se estiver acontecendo, você tem que orientá-lo, que por algum motivo, se caso não, ou o sistema de radiador pode não estar funcionando bem mais. Aí temos que dar manutenção no radiador. Por que que acontece? Nós vamos ver daqui a pouco que essa água que circula aqui, ela circula dentro de um bloco, né, que é de ferro fundido, que enferruja. Então há necessidade de colocar um fluido, um anticorrosivo, né, nessa água, para que não ocorra ferrugem. Se você colocar água e esse fluido, não vai ocorrer ferrugem. Caso você não coloque, vamos supor que tem algum vazamento, todo dia vaza água, você vem e coloca água, vai colocando. Chega um momento que essa água aqui, o poder anticorrosivo, antiferrujante, né, ele diminui e começa a dar ferrugem dentro do bloco do motor. Essa ferrugem começa a formar, nós chamamos aqui tipo nessa oxidação vai soltando, vai formando bolhas, né, de metal e tudo esse material da ferrugem em si, ele vai soltando, e quando esse material vem pelo sistema e vai entupindo o radiador. Então, entupindo o radiador, a quantidade de água que passa aqui diminui. E diminuindo essa quantidade de água, a capacidade de arrefecimento diminui também. Tá? Diminuindo, ele não vai ter a eficiência do motor que deveria. Então é importante que não ocorra a ferrugem aqui dentro, para que não venha entupir o sistema de radiador, né? E o motor continue trabalhando na temperatura adequada. Então, tudo isso aqui são manutenção. Se você não colocar a solução do radiador sempre que colocar água aqui, isso vai desencadear um processo, né, ruim dessa ferrugem toda. E aí um radiador desse aqui se entupir, nós temos um radiador que custa 5, 6 mil reais, até mais, né, dependendo do material que ele é feito e do tamanho. Aí o pessoal vão dar manutenção nesse radiador. Aí coloca alta pressão, coloca produtos antioxidantes aqui para limpar. E isso às vezes não dá, eles colocam umas varetazinhas finas e fura o radiador, ou mesmo que não fure, afina, né? A hora que ele estiver em alta pressão pode dar vazamento. Ou seja, ele vai para manutenção, mas pode dar problemas maiores quando o trator estiver num período de safra, por exemplo, em trabalho mais intenso. Então é importante que essa manutenção, mas caso isso aconteça, tem que fazer a manutenção do radiador ou substituir o radiador, né? Caso esse sistema não consiga fazer o arrefecimento como deveria, né? Nesses casos foi consequência de uma manutenção mal feita, vamos dizer assim, né? Aqui só um detalhamento, né, de todas essas peças, do radiador, do sistema, né, como que está no trator, do fluxo também, que é mais próximo do que está lá. Aqui mostrando um detalhe, que é uma válvula bimetal para medir a temperatura. É uma válvula que, à medida que a temperatura vai aquecendo, ela é um bimetal, que seria de um lado, ele é um metal e do outro metal grudado no outro. À medida que a temperatura vai aumentando, um tem um coeficiente de dilatação maior, e isso aqui vai aumentando
né, ou seja, vai desenrolando com a temperatura e vai ligando a vários pontos, dando um sensor de temperatura. É só um modelo, mas existem vários outros modelos aí diferentes, mas que o princípio é parecido com esse aí, só coloquei esse para a gente entender. Aqui uma mola, que é, no caso, a válvula termostática, que como que ela funciona, uma alta pressão, ela abre. Né? Então, normalmente tem tratores que ficam do lado de fora, outros ficam dentro dessa tubulação, outros é dentro do próprio bloco. Então, vai depender do tipo do construtor, vamos dizer assim. Aqui um detalhe do radiador. O radiador é feito com essas colmeias, onde a água passa por aqui e o ar passa no meio. Então, isso aqui normalmente é de alumínio ou de cobre. O de cobre era mais caro, hoje é mais alumínio, né, que é um material leve e altamente condutor para fazer essa troca. A água passa nessas canaletas, né? Mas de qualquer forma, você vai num posto de combustível, de fazer uma limpeza do trator ou do seu carro, põe um jato de água muito forte aqui. O jato amassa todo esse sistema aqui. Quando amassa, entope esses furos, o ar passa menos e a eficiência do radiador diminui também. Então, quando você for lavar, né, o trator, nunca direcionar o jato de água para isso aqui. Se for comprar um carro, é importante você até olhar isso aqui, se o cara levou no lava-jato e amassou tudo. Com certeza, se amassou, a eficiência desse sistema de arrefecimento já foi prejudicada. Esse caso aqui é uma ventoinha, é um motor que é de acionamento, a ventoinha elétrica, né? Que provavelmente tem aqui a válvula termostática que, de acordo com a temperatura, aciona esse motor elétrico aqui para forçar a passada de ar. Em veículos, alguns tratores e veículos também, ele tem essas hélices aqui que muda de sentido. Ele joga o ar para frente ou para trás. Se o veículo tiver em movimento, né, essa hélice puxaria o ar com mais força. Só que quando ele puxa, vai para cima do motor. Se o trator parou, por exemplo, ele inverte o sentido da hélice e joga a caloria para o lado de fora. Senão você jogaria o ar quente do radiador para cima do motor, ele demoraria mais a refrigerar, né? Então, para veículo, isso é muito eficiente, mas já existe trator como o New Holland que já tem esse sistema, e alguns tratores japoneses, chineses também têm esse sistema. Um outro detalhe aqui, então, daquela tampa do radiador, que na verdade não é uma tampa, é uma válvula que ela tem uma mola interna e uma externa, né? E um sistema que permite a saída de água e a saída de vapor. Ou seja, essa parte interna aqui, se tiver uma alta pressão de água, a água consegue empurrar porque a água dá força mecânica, empurra essa parte aqui e a água sai, né, que nós chamamos aqui no ladrão. Mas caso a temperatura aqui não tenha água, ela não consegue empurrar, ou seja, não sai água mais. Se tiver vapor, ele empurra só essa mola interna, que é uma mola mais fina, e o ar empurrando ela, ele sai aqui. Aí o carro ferveu, então ele está saindo vapor de água, sai por essa parte aqui. Então é uma válvula, na verdade a tampa é uma válvula de 2 estágios, que é muito comum, né? Às vezes você pegar um trator, você tem válvula que vem no trator. Essa válvula aqui é uma válvula muito barata, ela é para ser substituída a cada 2 anos, né? Uma válvula que custa R$15, né? Então é extremamente barata para ser substituída, porque essa vedação aqui estraga e começa a vazar água.
Aí a pessoa vai lá e aumenta a pressão ou põe uma borracha e essa parte que é de vapor acaba não funcionando. Se o carro esquentar e começar a dar vapor ou o trator lá, esse vapor ele é importante para quê? É um alarme. Deu vapor, olha, nota, esquentou, ferveu o carro, né? Então você para na hora. Agora, se não tiver água, não vai ter vapor, né? Por exemplo, quando a pessoa troca e coloca aqui uma borracha, ele sai a água e não dá o vapor, porque já estragou, porque se ele colocou a borracha aqui, ele só vai sair por aqui. Então, o trator esquenta e não tem água dentro do radiador, porque sai a água e não sai vapor. Então, é importante que faça a substituição dessa válvula periodicamente. Isso não só no trator, mas no seu veículo, em casa também. Ela foi feita para ser substituída. E normalmente em veículo, você vai lá na concessionária, a hora que você vai lá com 5 anos, né, na revisão teoricamente de 4, hoje os veículos teria que ser de 3 anos, né? Poucos os veículos que têm garantia de 5 anos, para que eles façam a troca dessa tampa. E o trator, a cada 2 anos, você teria que estar fazendo isso aí. Aqui só mostrando um detalhe, quando você não coloca solução, né, anti-ferrugem, o motor começa a enferrujar. Um dos indícios que a pessoa não está dando a manutenção adequada no trator ou no veículo é que a água começa a ficar ferruginosa. Então, se você for comprar um veículo ou o próprio trator, a água estiver avermelhada, é sinal que internamente o motor já vai estar acontecendo isso aqui, vai estar enferrujando tudo. Isso aqui é a bomba d'água, então leva essa bomba d'água a perder a eficiência também e estragar. Então há necessidade, essa solução é para evitar essa ferrugem que ocorre tanto na válvula, quanto na bomba d'água, quanto em todo o bloco, além de entupir o radiador. Então isso aqui não deveria estar acontecendo. Então se você for comprar um veículo, por exemplo, e ver isso aqui, casca fora, que internamente ele vai estar desse jeito, ele vai estar com problema de radiador, bomba d'água, se já não teve aquecimento, então é sinal que não dá a manutenção adequada. O trator é a mesma coisa. Tá? Então há necessidade de colocar esse fluido no radiador periodicamente. Você tem que ver qual é o melhor na sua condição. Normalmente 1/3 da água é esse fluido anti-ferrugem, que é utilizado para o trator. São fluidos baratos relativamente, né? Pela função que ele tem, né? Agora o problema colocou água, tem que colocar água e o fluido. Todo dia coloca um pouco de água, logo você vai ter só água dentro do sistema de arrefecimento. Então essa é outra parte da manutenção, tem que ser dada periodicamente. Tá? Então por aqui praticamente a gente fecha o sistema de arrefecimento e na próxima aula a gente vai estar vendo o sistema de purificação de ar dos tratores aí, tá certo? Então, até a próxima aula e até mais.